Fala pessoal, tudo bem com vocês? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Eu tenho a informação, diferente de alguns colegas, e isso é normal, tá? Porque dependendo da fonte que você tem, às vezes chega de um jeito, às vezes chega do outro. Eu tenho informação de que os valores envolvidos nessa operação, eles são de 30 milhões de reais até para cima, tá? Pode ser... porque a pessoa não me deu tantos detalhes assim, porque eu vi alguns jornalistas publicando 17, acho que o Samir Carvalho publicou 17,9, eu estava vendo o vídeo dele, um abraço Samir. O Marco Belo publicou cerca de 20, então assim, as informações até meio que convergem. Eu tinha 30, só que eles deram uma informação que eu não tinha, que era... de valores dos direitos de imagem relacionados apenas a 2023 e que nesta quarta-feira eles quitarão ou resolverão pendências com relação a 2024. Então você já tem uma divisão. Então talvez é uma leitura só, que esses 30 milhões que me passaram tem a ver com essa divisão, né? De que 18 milhões, 20 milhões fossem referentes a 2023 e o restante a 2024, que a gente já está no terceiro mês do ano, né? E já com direitos de imagem atrasados, um elenco de 27, 28, 30 jogadores, você pode calcular aí de que os valores eles podem se aproximar muito disso. Cássio e Fagner, que tem montantes consideráveis, também estão recebendo tudo aquilo que tem direito, né? O Cássio, se eu não me engano, cerca de 8 milhões de reais ele tinha em haver. O Maicon, por exemplo, que quase foi para o Flamengo e que não foi pela promessa, olhem isso, pela promessa de pagamento de 11 direitos de imagem atrasados, também recebeu. Então o Maicon em poucos dias teve aquela promessa cumprida, porque ele não vai ao Flamengo muito por conta disso. A família adaptada, ele queria permanecer no Corinthians, ele tem uma identificação muito grande com o clube, mas ele tinha essa garantia. A gente vai quitar com você esses direitos de imagem atrasados. Não dava para quitar só com o Maicon, né? Não dava para quitar só com o Cássio e o Fagner, que estão há mais tempo. Você precisa resolver. E o Augusto Melo resolveu. Mas resolveu, e eu quero contar bastidores para vocês, de uma forma muito interessante. E já falei também sobre isso, vou reforçar, muito bem aceita pelo grupo, pela maneira como o Augusto tratou tudo isso. E aí eu queria citar uma figura que foi muito importante nesse processo, Fabinho Soldado. Foi a informação que eu consegui apurar ainda depois da informação obtida na terça-feira, de que o Fabinho Soldado foi o cara que liderou o processo na conversa com o elenco, na reunião com os líderes e na comunicação, na transparência com o grupo de jogadores, especialmente com esses líderes, tá? Quem são esses líderes? Eu posso dizer para vocês que essa comunicação ela foi feita diretamente para alguns jogadores específicos. Não foi uma reunião portas abertas, vestiário inteiro, com todo mundo. Eu consegui uma fonte que estava dentro dessa reunião. E nessa reunião, na sala de Fabinho Soldado, que foi chegando no treinamento, um a um, nos jogadores específicos e destinados e dizendo, depois do treino, na minha sala. E lá estava Augusto Melo, presidente do clube, juntamente do Fabinho, evidentemente, e algumas lideranças. Quem são essas lideranças? Cássio, Fagner, Romero, muitas lideranças antigas, dá para dizer assim, mas gente que chegou faz pouco tempo, como Rodrigo Garro, também estava lá. O Augusto Melo e o Fabinho Soldado reuniram algumas das maiores lideranças do clube, esses jogadores, Paulinho, Ranielli, só para vocês entenderem. Esses jogadores estavam presentes nessa reunião. E nessa reunião houve uma conversa muito franca. Eu até anotei aqui, para não me perder, o Augusto Melo, por exemplo, ele usou frases, olha o que eu recebi, usou frases do tipo assim, ele explicou que estava quieto, entenda quieto com a imprensa e com o elenco. Ele não estava falando muito com os jogadores, tá? Porque ele não tinha muito o que falar, não tinha dinheiro. Agora que tem, colocou em dia. E que com ele, Augusto disse, vai ser assim. Quando tiver grana, ele não vai deixar de pagar ninguém.
mas ponderou, evidentemente, que a situação está muito complicada pelo que a gestão passada fez. Isso foi o que o Augusto falou para os jogadores, que quando ele tiver dinheiro, ele não vai deixar dívidas com o atual elenco. Ele vai pagar. É que ele não tinha. E por isso que ele precisava trabalhar em silêncio, trabalhar quieto, sem conversar. Agora que ele tinha, ele resolveu comunicar aos jogadores de que ele podia acertar tudo que devia. Eu já obtive informações ontem, e até em cima disso, né, e falei para vocês que o Augusto não tinha uma ideia de publicizar isso. O clube não queria divulgar, nossa, badalar, né, pagamos os direitos de imagem, porque o clube está até constrangido com isso. Porque eles, cara, eu sei que no fundo é uma agenda positiva. No fundo, pode ser um discurso que a gente pensa assim, poxa, não quer divulgar? Só estamos divulgando dívida. Vamos divulgar que o clube está colocando a folha em dia. Isso já é uma notícia interessante. Mas o clube, o Augusto especialmente, estava muito constrangido no sentido, cara, é obrigação do clube pagar o salário do cara. Como é que eu vou badalar por fazer o mínimo? Eu vou me jogar autoconfete para dizer que eu fiz a minha obrigação? Esse foi o relato que eu recebi, tá? De forma interna, que o Augusto passou, inclusive, para os jogadores nessa reunião, tá? Tô pegando aqui algumas coisas que eu não posso dizer. Bom, ele cita nessa reunião que tinha muita gente da imprensa já ligando para ele e ele mostrava o telefone de pessoas importantes da imprensa dizendo, olha só, estão me ligando e eu não vou falar com ninguém. Porque o que importa para mim, palavras do Augusto Melo, são vocês. Eu preciso estar bem com vocês. Eu não vou publicizar isso e realmente, tá? Eu acho que eu fui o primeiro a conseguir a informação. Eu consegui a informação e quando eu chego no clube para confirmar essa informação, e até posso dizer com o Augusto Melo, eu chego, essa mensagem eu mandei para o Augusto Melo, falei, presidente, eu recebi a informação de que os direitos de imagem foram quitados. É verdade? Procede? E ele me confirmou com uma única palavra. Verdade. Ponto. Foi a única coisa que ele falou. O que eu quero dizer para vocês, isso é muito comum. O dirigente, quando quer soltar alguma coisa na imprensa, ele liga para o jornalista. O Augusto não ligou para ninguém. Inclusive, pelo relato que eu recebi, mostrou o telefone dele tocando e ele dizendo para o elenco, eu não vou falar com ninguém. Ele só confirmou, e aí, meu respeito ao Augusto, que não me tirou da notícia. Quando eu cheguei com a notícia pronta, ele confirmou. Ele falou, não, é verdade. Realmente a gente quitou e aí ele só me usou essa palavra e aí depois eu fui apurar e consegui mais informações, os 30 milhões de reais, que realmente envolvia todo o elenco. Eu perguntei, Cássio e Fagner, todo o elenco. Jogadores do atual elenco, não de ex-jogadores, dentro daquilo que eu já falei para vocês, das prioridades que o clube tem. Ele disse também que já é um homem rico. Ele disse para esses líderes nessa reunião que está no Corinthians porque ama o clube e que quer ajudar. E que vai fazer isso, pediu, inclusive, para que eles joguem por ele, pelo clube e por essa diretoria que está tentando fazer o melhor pelo clube nesse momento. Palavras do Augusto nessa reunião. Estou falando detalhes bem específicos aqui, gente, para provar que realmente tinha um cara lá dentro para passar essas informações. E aí tem um detalhe importante. O Cássio pegou a palavra. O gigante Cássio pegou a palavra e discursou diante dessas pessoas na reunião. Disse que já viveu tudo no clube, já chegou no topo e também viveu os seus piores momentos ali. Mas que ele não tinha visto um presidente ser tão sincero assim. E que isso era muito bom. Simboliza o que eu já tinha falado anteriormente, de que o grupo recebeu muito bem a postura da diretoria nesse processo. Com grande envolvimento e participação do Fabinho Soldado, tanto que a reunião é na sala dele, ele encosta no Augusto e auxilia o Augusto nesse processo, e como demorou o Augusto para definir um executivo, porque ele precisava disso. Ele estava tocando o barco sozinho no começo da gestão, começou a se perder em alguns processos. O Fabinho é o cara que fazia isso muito no Flamengo e que tem esse tato, até por ter sido jogador, de fazer esse elo, né, entre jogador e diretoria e apagar esse incêndio. Praticamente uma gestão de crise. No momento em que o jogador não está recebendo, só sai notícia de dívida aqui e ali, jogador acionando na FIFA, não sei o quê, e
eliminado do Paulista, pressão, cobrança. O Fabinho chega e fala assim, não, peraí, vamos conversar, está entrando esse dinheiro aqui, vamos destinar esse aqui como prioridade. Obviamente o Rosalá Santoro, o diretor financeiro, também tem participação nisso, porque, né, destina a verba, entende o que fazer com o dinheiro. Verba essa da venda antecipada, né, da verba, né, da venda do Gabriel Moscardo ao Paris Saint-Germain, e também tem outros valores para entrar do Felipe Augusto para o Cercle Bruges da Bélgica e o zagueiro Murilo para o Nottingham Forest, para quitar os valores com o atual elenco, também de 2024, e aí depois começar a pagar jogadores que já deixaram o clube e que têm grandes valores a receber. Renato Augusto, Gil, Juliano, que entrou na justiça, e a questão Matias Rojas, né, que é um imbróglio muito maior. São alguns dos bastidores que eu colhi desses pagamentos ao elenco e do que ferveu, né, na imprensa de ontem para hoje, para deixar vocês ainda mais atualizados sobre tudo que está rolando. Eu acho que o resumo disso tudo é, apesar de algumas, digamos assim, de alguns percalços que a nova diretoria enfrentou, talvez por uma inexperiência, talvez por um começo de gestão e talvez, não, né, com certeza, por pegar o clube muito pior do que eles imaginavam, houve alguns problemas nesse começo de gestão e até mesmo alguma inabilidade para algumas situações. Mas nesse momento específico, gente, o resumo disso é que houve uma habilidade aí sim muito grande em contornar toda uma situação delicada. E acho que a expectativa agora é, obviamente, né, jogadores correspondendo mais, as coisas funcionando melhor e aí esses valores, né, sendo destinados e quitados e resolvidos para que o Corinthians consiga respirar. Que não dá, né? Não dá para viver só para pagar a conta. E precisa montar um time competitivo, esses caras precisam estar empolgados, motivados e o clube precisa andar. Tomara que tudo melhore a partir de agora. O que vocês acharam de tudo isso? Quero ouvi-los. Comentem aqui, conto com você que está aí do outro lado. Até a próxima. Tchau! Salve fiel, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Alerta Corinthians Oficial. Estamos aí trazendo mais uma novidade sobre o nosso timão e vamos aí falar sobre o Corinthians, que inscreveu Matheus Bidu na Copa do Brasil. E caso o técnico Antônio Oliveira queira, né, o jogador pode ser relacionado para o duelo diante do São Bernardo nesta quinta-feira, pela segunda fase do torneio. Bidu começou o ano de 2024 como um dos jogadores negociáveis pela diretoria. E o Timão nunca viu com maus olhos um empréstimo do atleta, mas colocou como condição receber alguma quantia para cedê-lo. E com a chegada do técnico Antônio Oliveira, Bidu passou a receber mais atenção, já que com o Mano Menezes, o lateral trabalhou de forma separada em relação ao elenco por um período, né? O cenário mudou com o português, que integrou o atleta às atividades com o grupo. Bidu não foi inscrito para a disputa do Campeonato Paulista por opção da comissão técnica, mas pode receber oportunidade na Copa do Brasil. O clube também inscreveu para o torneio o zagueiro Kaká, contratado recentemente, e o volante Paulinho, que se recuperou da lesão de ligamento no joelho. Fiel, estamos aí com mais um vídeo, né, trazendo as informações do Corinthians. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal, aperte o sininho de notificações para ficar por dentro de tudo que acontece, né, com o nosso timão. Muito obrigada a todos e até o próximo vídeo.